No capítulo 5, quinto, do item 18 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire explica-nos que há duas formas de exercermos o sofrimento. Ele inicia a mensagem dizendo que todos nós sofremos, que todos aqueles que se encontram encarnados, como todos nós, sofrem. E comenta ainda que todos, sem exceção, sofrem, desde o mais rico ao mais pobre. E, claro, muitas são as causas de dores da nossa existência. Será que todos nós sofremos pelas mesmas dores? Não, evidentemente que não. Uns sofrem por razões familiares, outros por saúde, outras por razões económicas, internas e por aí fora. Há diversas causas das nossas dores. Então, temos duas formas diferentes de encararmos estas aflições, estes sofrimentos. Mal sofrer ou bem sofrer. Cabe-nos a nós fazer a escolha. Imaginemos, então, uma pessoa dentro de um copo gigante de água. Num copo, ela está nervosa, inquieta, debate-se com a água de como irá sair dali. Possivelmente até nem sabe nadar, o copo é muito grande, fundo, e está naquela agitação. Num outro copo está outra pessoa com a mesma quantidade de água, com o mesmo problema, mas está mais calma, está a refletir, possivelmente até mentalizando alguém para ajudar a encarar a situação. Temos aqui já duas posturas diferentes. Podemos, então, sofrer de duas perspectivas diferentes, a positiva e a negativa. Sofremos mal quando nos entregamos ao choro, à lamentação, à melancolia, que pode nos encaminhar para um processo depressivo, gerando problemas mais graves, como transtorno de pânico, ansiedade, etc. Quando nos posicionamos deste lado, nós sabemos que às vezes gostamos muito de nos lamentar, até para os outros, pensando nós que os outros nos irão resolver os nossos problemas. Não vão resolver os nossos problemas. Portanto, para que lamentar? Temos que encarar o problema de frente, o problema que temos, e depois tentar resolvê-lo com calma. E ver sempre o lado positivo, porque há sempre uma luz, sempre. Divaldo diz-nos que é necessário também, nestas situações, o autoperdão e que nós podemos errar, porque todos nós erramos, todos que aqui estamos erramos. E podemos ir para o mau sofrimento quando eu me revolto, quando sou pessimista, sou negativa e me encolerizo até. A cólera é algo que nos é muito prejudicial a todos e nos faz muito mal e nos traz ainda mais doenças. A ira excessiva desequilibra a nossa mente e não conseguimos reunir e organizar as nossas ideias. Basta pensarmos que, quando estamos nervosos, pelo menos a mim acontece-me muito, quando estamos nervosos, nós nem conseguimos pensar. É um amontoado de ideias, é um amontoado que não conseguimos dar encadeamento e não conseguimos resolver nada. Cá está. O sistema nervoso, a ira, a cólera, o que nos faz fazer, sem fazermos nada. André Luiz compara a ira a um fio de alta tensão e pede que nós evitemos ao máximo este tipo de comportamento. É claro que quando estamos sobre a ira, sobre a cólera, nem admitimos que ninguém nos diga nada, porque também não ouvimos nada, nem ninguém, nem conseguimos raciocinar. E então estes são alguns exemplos do que é mal sofrer. E então
André Luiz diz-nos que existe um remédio infalível para o mal sofrer e que o Espírito Santo, Agostinho, também nos diz. Ele referencia e nos aconselha. A fé é o remédio certo para o sofrimento. A fé. Lacordaire, que falei no início, também partilha desta ideia. E diz-nos mais, a prece e a fé fortalecem as nossas forças, mantendo-nos em pé e dão-nos forças para encarar as dificuldades, nos envolvendo em vibrações positivas que nos mantêm firmes em nossa caminhada. Se nós tivermos fé, nós não nos sentimos sozinhos. Se todos, com certeza que estamos aqui, que já procuramos esta casa, que já procuramos os ensinamentos, a fé é algo que se vai conquistando ao longo da nossa vida. É algo que se vai conquistando até pelos problemas que vamos vivenciando, pelo que vamos aprendendo, pelo que as dores nos vão ensinando. Nós, com fé, dá-nos a certeza que alguém mais partilha as nossas dores connosco. Alguém que nós não vemos, muitas vezes, mas sentimos. Nós, se tivermos um grande amigo, é claro que os nossos problemas não vamos contar a toda a gente. Temos um amigo mais íntimo e, apesar de não nos devermos lamentar, partilhamos, até para ouvir uma outra opinião de alguém que é muito nosso amigo. E a partir do momento que fazemos isso, eu falo por mim, quando partilho a minha preocupação, a minha dor, a minha angústia com alguém que me é muito querido, dá-me a sensação que eu fico mais leve, dá a sensação que o meu peso já está sobre duas cabeças. Alguém que está já a ajudar-me a ver. Assim é com a nossa fé. Jesus está sempre connosco, os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, espíritos amigos que a nós estão ligados de outras vidas, todos eles nos ajudam, nunca estamos sós. Por mais que às vezes a gente pense que estamos sozinhos, não estamos. Nunca estamos só. É quando estamos até mais acompanhados. A prece, então, é muito importante, mas é a fé que nos sustenta. Por isso, Santo Agostinho diz-nos que a fé é o remédio para o sofrimento. A fé é a certeza de que termos a convicção de que eu tenho as ferramentas necessárias para ultrapassar as dificuldades. Então, eu tenho fé também em mim mesmo e faz com que eu me mantenha em pé. Eu tenho que ter fé de que alguém me ajuda, mas de que eu sou capaz. Com essa ajuda, com esse amparo, eu vou ser capaz de superar. Ter a certeza também, que é muito importante isto, ter a certeza também de que os problemas estão no nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. Muitas vezes não conseguimos ver isso. Andamos no nosso emaranhado de ideias da nossa vida, da nossa agitação, do nosso stress, e não percebemos porque é que nos acontece isto, porque é que nos acontece aquilo. Muitas vezes até nos vitimizamos, mas porque eu, porque eu, porque eu, e porque só me acontece a mim, porque nós pensamos sempre que os outros são muito mais felizes do que nós. A vida corre muito melhor aos outros do que a nós. Nós é que somos aqueles coitadinhos. Não é assim. Não é assim, como já vimos, todos sofremos. E devemos ter consciência de que tudo o que vem a nós é nosso. Tudo o que vem a nós é causado ou nesta existência ou noutra, por nós. E isso que nos vem a acontecer
com toda a certeza, é para nós sairmos mais ricos daquela situação, superá-la e fortalecermos-nos. Então, essas situações que vêm a nós em dor, vêm para nos ensinar. Então, temos que pensar a virtude que eu tenho que desenvolver em mim, trabalhar em mim, para eu poder ultrapassar. Porque todos nós temos defeitos, mas também temos virtudes, que temos umas já conquistadas, outras temos que conquistar. Então, eu, para enfrentar este problema, este dilema, esta dor, eu tenho que ver qual é a virtude que eu tenho que trabalhar em mim para ultrapassar. Então, a fé de que aquele problema me traz uma lição, me sustenta e me fortalece, assim como a fé em Deus, em Jesus e nos bondosos Espíritos. Sabemos todos que nós somos filhos de Deus. Foi Ele que nos criou. Então, Ele é o nosso Pai do céu. E como o nosso Pai do céu, ter a certeza de que Ele nos ama muito e que está para nos ajudar. Basta nós querermos. Ter a certeza que Jesus está conosco também, o nosso irmão maior. E os bondosos Espíritos, que já angariaram já esse título, essa posição, pelo seu trabalho, pelo seu esforço no bem, também nos querem puxar, também nos querem ajudar a nós que ainda aqui estamos. Ter essa certeza é muito importante, fortalece-nos, dá-nos força e não nos deixa sentir sós. E ter a certeza de que existe uma força maior que coordena este universo, evidentemente. Deus que o criou e Ele sabe bem onde nós estamos. É ou não é verdade? Deus sabe, não nos acontece nada que Ele não saiba. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. E eles respondem dizendo que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então eu sustento a minha fé neste princípio, de que existe um ser que cria a todos nós, e que nos ampara e que nos protege, e que em momento algum nos deixa de lado, como eu vos disse há pouco. E é um ser de amor, de justiça, não é um ser temido, mas sim um ser de amor. Deus não nos julga, não nos condena. Nós é que nos julgamos a nós. Deus dá-nos oportunidades, dá-nos a quantidade de oportunidades necessárias para nós evoluirmos e dá-nos a quantidade de vezes que nós precisarmos. Uns precisam mais, outros precisam menos, mas Deus não nos condena, não. Nós é que nos condenamos a nós. Então, eu fortaleço a minha fé nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho. Jesus disse-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ter a certeza também que há uma pleia de bons espíritos que nos sustenta e ampara em todos os instantes, mas para que possamos estabelecer esta conexão com eles, é preciso manter o nosso pensamento em prece. Eles estão sempre conosco. Nós é que temos dificuldades em sintonizar com eles. Porque quando nós acalmamos, serenamos a nossa mente, nós conseguimos perceber outras situações do que estivermos nervosos, agitados. Conseguimos perceber melhor a mensagem que muitas vezes eles nos enviam, mas que nós não estamos
receptivos. Nós é que não estamos. Eles estão sempre connosco. Então, ter essa noção é muito importante, mas para isso temos que ser nós a sintonizar com eles e levar o nosso pensamento ao Pai. Se não se conseguir proferir palavras, no nosso silêncio, conversar com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, no nosso silêncio. Eles tudo entendem. Eles entendem-nos muito melhor do que nós imaginamos. Nós é que temos dificuldade em descodificar muitas vezes as mensagens que eles nos enviam. Então, ter o nosso pensamento em prece. Joana de Ângeles diz-nos em seu livro Convites da Vida, no item 51, ela afirma: resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Ou seja, se eu suportar bem os meus problemas de forma resignada, amanhã tudo muda de paisagem. Ela diz-nos ainda que se estiver sob o jogo de dores, ingratidões e perseguições injustas, serão injustas só na aparência, pois elas precedem do nosso ontem, em regime de cobrança, para maior estabilidade do teu amanhã. Evidentemente, o que é que isto quer dizer? Tal como vos disse há bocado, nada vem a nós que não seja merecido. Perceber que aquilo que estamos a viver foi resultado ou do nosso hoje, já, ou do nosso ontem, de atitudes, comportamentos errados que tivemos e que, como tal, temos que corrigir. Como é que o mal se apaga? Fazendo o bem. O mal corrige-se fazendo o bem. Não é desculpa, desculpa, desculpa. Nós não podemos passar a vida no desculpismo, não é? Temos que atenuar o mal que fazemos pelo bem. Então, ter a consciência que os meus problemas precedem do meu ontem, de atitudes erradas, equivocadas, que eu tomei nesta existência ou noutra. Então, com esse entendimento, é muito importante a nossa resignação, aceitarmos isso. Sim, eu estou a passar por este problema, não sei porquê, com certeza eu teria feito isto e isto que causou este problema que eu estou a passar, então eu tenho que ter calma e ver o que posso fazer com a ajuda de Deus, com a ajuda do nosso irmão Jesus, com a ajuda dos bons espíritos, pedir ajuda para eles, orar, fortalecer-me e tentar corrigir as minhas atitudes. E com a correção dessas atitudes virão dias bem melhores, com toda a certeza. Então, se eu recebo alguma situação aflitiva de qualquer ordem, é fruto de uma causa do meu passado. Conforme eu direciono o meu agir, eu vou recolher os frutos. Portanto, eu sou o autor do meu destino. Deus nos deu o livre arbítrio e a lei de causa e efeito. Emmanuel diz-nos que ninguém recebe o bem sem o merecer, assim como o mal. Tendo este conhecimento e mantenho a minha fé, isso leva-me a entrar no caminho do bem sofrer. Com esse conhecimento já em mim, eu sofro de outra forma, de uma forma mais pacificada, de uma forma mais serena, equilibrada, de uma forma mais resignada. Isto não deixa que eu deixe de sofrer, evidentemente. Eu tenho que sofrer por aquela situação, mas sofro já de uma outra forma. Mas sofro com sabedoria, com inteligência, sem me lamentar, irritar, autoculpar
e terei assim uma visão mais positiva, mais altruísta e consigo passar pela dor de uma forma muito mais suave. E então podemos nos comparar até ao mar. Nós somos como o mar, ora com algumas tempestades, ora com o mar mais calmo. O que é importante é sermos capazes de serenar o nosso barco e ultrapassar as dificuldades que estão no nosso caminho. Nós somos os comandantes dessa embarcação, mas precisamos manter a força e entregar o leme ao nosso Mestre Jesus, porque Ele irá conduzir-nos com toda a certeza ao caminho certo. Assim sendo, Lacordaire diz-nos que quando nos chegar algum problema, devemos esforçar-nos para superar e suportar, tornando-nos mais fortes. Mas agora eu também questiono, mas será que nós só sofremos? Será que o planeta Terra é só um local de sofrimento? Estamos aqui a falar de sofrer. Será que nós só sofremos? Naturalmente que não. O problema acontece porque muitas vezes gastamos muita energia em objetivos que não nos trazem felicidade nenhuma. Procuramos adquirir bens materiais incessantemente e a felicidade não se encontra aqui. Passamos uma vida a correr à procura disto, procura daquilo, gastamos a nossa energia, que é importante. E essa correria, esse buscar de bens materiais, esse buscar de bens materiais, não nos trazem felicidade nenhuma. Vemos, porque se assim fosse, nós não víamos os ricos tristes, infelizes. Eles, nada lhes faltava, portanto, viviam felizes em pleno. E não é assim. Muitas vezes até são os mais infelizes. Então, vemos ricos com um grande vazio interior, infelizes, porque a felicidade está muito mais além do que nós possamos imaginar. Allan Kardec explica na Gênese, no capítulo 18, no item 19, que somente o progresso moral, isto é muito importante, que somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens. Só ele trará a concórdia, a paz e a fraternidade. De acordo com Kardec, é de que a felicidade não está na matéria, mas sim na nossa reforma íntima, na nossa paz interior. Não é à toa que quando nós conseguimos realizar uma tarefa bem feita, conseguimos cumprir aquilo que estava destinado para nós sentimos-nos mais leves, sentimos-nos felizes. A mim acontece-me isto, quando eu tenho uma tarefa para fazer e que eu consigo fazer sem... Eu, à noite, deito a minha cabeça na almofadinha e durmo tranquila. Porquê? Porque sinto que cumpri o meu dever. E a felicidade nada mais é do que sentirmos em nós o nosso dever cumprido. Então, amar o próximo como a nós mesmos, exercitando a caridade. Procurar o bem em todas as coisas, mesmo até naquelas que nós pensamos que são más. Vai trazer um bem para nós, com toda a certeza. E esta é a verdadeira felicidade. Precisamos então modificar o nosso foco, precisamos modificar o nosso entendimento. Entender que a felicidade está no bem que fizermos ao nosso próximo. E se soubermos isto, que a felicidade está no bem que fizermos ao nosso próximo, vamos diminuir, mas isto com toda a certeza, pouco a pouco, as nossas aflições. Porquê? Porque o mal, como vos disse há pouco, apaga-se, é apagado pelo bem que nós fizermos. E muitas vezes nós podemos ter um problema
grande. Mas se dividirmos o tempo de estarmos ali a pensar nele e sermos capazes de olhar para o lado e vermos que alguém que está ao nosso lado também precisa de ajuda e que precisa da nossa presença, da nossa palavra, o tempo que nós estamos ali a ajudar o nosso irmão, alguém está a cuidar do nosso problema. Alguém está a cuidar do nosso problema. E muitas vezes ele até se resolve sozinho, porque nós não temos ali a nossa mente focada. E muitas vezes os nossos problemas resolvem-se sozinhos. Agora, se só pensamos no nosso e somos egoístas, egocêntricos, e só pensamos no nosso, as coisas não vão correr bem. Então temos, nestas duas frases, nestes dois itens que eu vos disse, amar o próximo como a nós mesmos. O que é isso de amar o próximo como a nós mesmos? Não façamos aos outros aquilo que não gostamos que nos façam a nós. Aquilo que eu não quero para mim, também não quero para o meu próximo. E procurar o bem em todas as coisas. Ver sempre de tudo o que me acontece, ser capaz de ver o lado positivo. Olha, eu sofri aqui muito, aconteceu isto, mas aprendi isto. Mas aprendi, fiquei mais forte. E nós todos somos capazes de fazer isto. Temos é que exercitar. Tudo isto também nos vem com a nossa maturidade, com a vida, não é? Então, meus irmãos, muito obrigado por me terem ouvido, desejo muita paz,